Oi garotos e garotas da minha internet, meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente veio aqui conversar, né, eu vim conversar com vocês sobre uma questão que eu não sei bem como definir isso, não tenho um roteiro para esse vídeo, como vocês sabem, geralmente eu faço tópicos, eu não faço um roteiro por escrito, mas eu faço tópicos para eu me guiar mais ou menos, né, aonde eu quero chegar. Em alguns vídeos, determinados vídeos, eu procuro não fazer roteiro porque eu acho que a gente precisa falar o que a gente tá sentindo. Então eu queria compartilhar isso com vocês e eu acho que não precisa de roteiro pra isso. Era pra gente só conversar e tentar ajudar outras pessoas. Pra quem acompanha os vídeos desde o começo do canal, sabe que a gente passa por mudanças durante o tempo, né? E é muito notável isso porque vocês veem semanalmente a diferença. E bom, quando eu comecei o canal, eu era um pouco mais gordinho. Eu engordei muito na pandemia, eu engordei mais de 30 quilos, foram mais ou menos os 35, 37 quilos. Porque diferente do Brasil, não, na verdade não é porquê, né? Eu engordei, resumindo é isso. Foi por causa da pandemia, teve a situação de que a gente não podia sair, né? Diferente do Brasil, que as pessoas geralmente saíam em vizinhos, iam no mercado, em vários locais. Aqui não era bem assim, era bem restrito, a gente não podia sair na rua. Realmente as pessoas eram presas se elas saíam na rua, só saíam com autorização por escrita, assinada por advogado e por um juiz. Então assim, não era como no Brasil, livre aí, anda quem quer. Aqui não podia sair, era realmente dentro de casa. Era uma pandemia, as pessoas não poderiam sair. Obviamente depois isso foi mudando com o tempo, né? As pessoas já podiam sair e ir até o mercado, na redondeza de casa, né? Acho que eram 300 metros, 100 e poucos metros. E como eles sabem disso? Porque aqui no documento da pessoa vem escrito onde ela mora. Então assim, tinha um controle, tinha várias questões. E eu não saí. Eu não fazia compra de mercado, eu não pagava a conta de casa, eu ficava só dentro de casa. Era outra pessoa que fazia isso por mim e eu ficava em casa. Então basicamente o que eu fazia era comer compulsivamente. Eu não tinha nada pra fazer, então eu comia, cozinhava, limpava a casa e dormia, assistia série, era só isso. Minha rotina basicamente era essa: comer, assistir série, fazer alguma coisa pra comer depois e limpar a casa. Só isso que eu fazia e eu fui engordando com o tempo, né? E quando a gente se dá conta, foi 5 quilos, foi 10 quilos, foi 15 quilos, foi 20 quilos, 30 quilos, 35 quilos, e aí a gente já não consegue mais controlar isso, né? Depois de um tempo eu vi que eu já tinha engordado muito, nada me servia mais, mas como eu tava em casa, né, então qualquer roupa servia, então eu acabava não me preocupando muito com isso. Obviamente, depois quando isso foi mudando, que a gente precisava sair, foi onde eu realmente senti muito mais, porque porque não entrava nenhuma roupa em mim, nada me servia, nada do que eu tinha me servia, então cada vez eu precisava de roupas maiores. Eu comecei a modificar algumas coisas que eu comia, né, pra ver se eu conseguia... Passou um mosquito na minha frente. Eu comecei a modificar algumas coisas que eu fazia pra não consumir tanta comida, né? Pra comer um pouco mais saudável, mais leve, porque acontece? Eu não gosto de comida requentada. Então o que a gente fazia aqui em casa? A gente cozinhava mais ou menos, né? Pra quantidade de pessoas que eram, que no caso eram 2. E obviamente sempre sobra comida, né? Por mais que sejam só 2 pessoas, a gente não faz exatamente para 2 pessoas. A gente faz, obviamente, para as pessoas repetirem e talvez sobrar alguma coisa. E o que acontece? Eu não gostava de requentar. Então, para não sobrar comida, eu comia. Tinha necessidade? Não tinha necessidade alguma de fazer isso, né? Mas eu fazia, não sei, era uma compulsão, eu não tinha o que fazer, eu comia. Então era basicamente isso, era uma... Não sei como explicar pra vocês, era um escape meu, eu ia lá e comia, era isso que eu fazia, não sem necessidade alguma. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar fora, não trabalhava mais em casa com os balões, e aí eu comecei a caminhar muito mais, fazer mais exercício, comer de outra forma, e eu fui emagrecendo com o passar do tempo. Então, dentro de um ano e 3 meses, eu reduzi quase todos os quilos que eu tinha engordado, né? Não foi rápido pra mim, não mudou muito, eu percebia que as pessoas me diziam as coisas, mas eu mesmo realmente percebi em mim a minha diferença no meu corpo, eu não notava muita diferença. Obviamente as roupas, né, vão ficando cada vez mais largas, então assim, a gente percebe alguma coisa, mas nada significativo. E eu percebi nos últimos meses que as pessoas foram falando isso com muita frequência, que eu tinha emagrecido muito, que eu tava cada vez mais magro, se eu tava tudo bem, se eu tava cada vez mais magro, como eu tava e tudo mais. E isso não me incomodava, porque eu ainda me vejo acima do meu peso. Apesar de perceber, né, conscientemente que eu emagreci muito, eu ainda me vejo de outra forma. Eu não vejo tão magro como as pessoas falam, eu sempre vejo muita gordura, não seria um exagero dizer isso. Mas eu vejo gordura, coisas que me incomodam, então eu não vejo isso que as pessoas dizem. Nas últimas semanas isso foi ficando cada vez mais intenso das pessoas me dizerem que eu tava cada vez mais magro. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, né?
Eu comecei a sair ultimamente, que eu não fazia isso antes. Então quem acompanha lá no Instagram vê que eu subo muita foto toda semana em festas diferentes. E quando a gente começa a sair, sempre tem aquela questão da roupa, né? Pra não repetir roupa, então a gente precisa estar sempre mudando de roupa. Eu sempre fui de consumir muita mercadoria, comprar muita coisa. Então, sempre tem alguma coisa ali nova, ou eu sempre vou e compro alguma coisa pra eu usar. E semana passada eu saí e eu não tinha muitas opções. E aí eu pensei, eu vou usar alguma coisa que eu já tenha, né? Quando eu engordei, muitas coisas deixaram de servir, eu doei muita coisa, porque foram mais de anos, né, sem me servir, não tinha utilidade nenhuma aquilo dentro de casa. Mas tinham roupas específicas, pontuais, que eu gostava muito, que tinha muito apego, e eu não doei, eu guardei elas para caso um dia eu fosse usar de novo, né, basicamente é isso. E tinha, dentre essas opções, tinha um macacão, que ele é PP, ele veste 36, é minúsculo, e eu comprei ele numa época que eu tava bem magro, então era uma coisa que eu queria muito, eu gostava muito daquele macacão. Eu comprei ele e eu usei ele 2 vezes, porque realmente eu precisava estar muito magro para usar, e a gente usa, sei lá, agora, daqui a 3, 4 meses, quando vai usar, o nosso corpo já mudou de novo, né? Então eu usei ele 2 vezes, quando me servia, e ele é muito pequeno, em nenhum momento de novo me serviu, mas eu guardei igual. E semana passada eu não tinha muitas opções de roupa, e o que eu fiz? Eu pensei, vou usar um macacão, né? Vou experimentar, talvez entre até a metade, sei lá, dá pra gente fazer alguma coisa com ele, né? Aproveitar. E eu vesti o macacão e ele me serviu todo, por completo. Igualmente eu procurei não usar ele por completo, porque ele dá pra ver muito que a pessoa é muito magra quando a gente fecha ele por inteiro, né? Então eu fechei ele até a metade, dobrei as manguinhas, porque dá pra dobrar, e usei ele mais como, assim, mais como uma calça, né? E deixei cair da parte de cima. E aí as pessoas continuaram dizendo que eu tava muito magro, e aquilo me pegou de alguma forma, que eu consegui perceber que tinha alguma coisa de errado. E na semana anterior eu tinha usado uma camiseta também que eu tinha comprado há muito tempo mesmo, antes da pandemia. Eu não tinha nem tirado a etiqueta dela e ela tava guardada ainda. E aí eu coloquei essa camiseta também e eu notei que me incomodava muito, era muito justa, e eu uso roupa justa, tudo bem, mas me incomodava muito que eu me sentia muito acima do meu peso, eu me sentia muito gordo pra estar usando aquela roupa. E quando as pessoas dizem muitas e muitas vezes a mesma coisa, a gente vê que tem alguma coisa de errado, né? Ou com a gente ou com a pessoa. E quando esse macacão me serviu, eu vi que tinha alguma coisa muito errado. Porque é muito pequeno, é um 36, e 36 para homem é um pouco maior que para mulher, mas mesmo assim é muito pequeno, né, um tamanho de criança, basicamente. E aí eu tirei, a gente em casa, a gente procura... E eu tava em casa sozinho, eu resolvi provar uma roupa que talvez em algum momento eu fosse usar, não sei. E eu tirei uma foto. E esse macacão, eu usei ele junto, né? E eu colocava o macacão, eu fechei ele até a metade, como eu tinha usado na festa na semana anterior, né? Nem deu uma semana. E na semana anterior, o macacão ficava, eu fechava ele, ele ficava até ali. E nessa semana, já que eu provei alguns dias depois, eu fechava até em cima e ele baixava até o umbigo. Então ele já tá sobrando em mim. E aí realmente foi onde eu vi que tem alguma coisa de errado, que a gente precisa se analisar mais. Por mais que eu não esteja satisfeito como eu tô, não significa que eu esteja acima do meu peso, né? Talvez tenha alguém aí do outro lado que tá passando pela mesma situação. Eu achei que ia ser mais fácil. Para alguns pode parecer bobagem, mas a gente precisa encontrar na gente o que tem de errado, antes que a gente se arrependa depois, né? Eu ainda me vejo mais acima do meu peso, apesar de saber que tá tudo bem, né? Eu não tô muito gordo nem nada disso. Mas eu ainda me vejo assim. E as pessoas não veem a mesma coisa que eu vejo. Esse vídeo era pra ajudar outras pessoas, mas deu meio errado. Era pra gente só conversar e tentar ajudar outras pessoas. Me desculpa, eu perdi um pouco o controle. Bom, o vídeo era pra ajudar outras pessoas, pra que outras pessoas conseguissem identificar e se analisar mais, pra ver onde a gente... Não sei se a palavra certa é essa, né? A frase certa é essa. Você vê onde tem alguma coisa de errado com a gente. Até onde tá sendo saudável e onde não é mais. Quando eu gravo vídeo assim, eu fico com muito medo de usar palavras erradas e as pessoas interpretarem de uma forma errada. Geralmente eu corto tudo dos vídeos que pode em algum momento ser entendido
de outra maneira, né? Então eu filtro muito isso, nem que eu tenha que perder 5 minutos do vídeo e tirar metade dele, eu tiro metade dele, eu não me importo com isso, porque eu não quero que as pessoas entendam algo que não é. E quando a gente fala de determinados assuntos, é muito difícil a gente não se equivocar em alguma coisa ou usar uma palavra errada. E esses vídeos assim de conversa, eu procuro não cortar muito, só realmente onde não tem como, né? Pra que seja realmente uma conversa, uma coisa mais natural. Eu não gosto de colocar edição, não gosto de colocar nada disso em cima. Então eu procuro conversar com vocês, cortar os espaços, né, os erros que tiverem, onde eu embargar a voz, onde acontecer isso, geralmente eu corto tudo que eu posso para não ficar essas partes que não faz sentido muito para vocês. Então assim, a intenção era, eu já me perdi completamente de onde eu tava, não era para ir para esse caminho, mas o vídeo se deu assim. Então a questão era que eu queria conversar com vocês era sobre essa questão de cada um, de como vê o seu corpo e tudo mais, e onde a gente precisa parar e ver, né? Quando algumas pessoas dizem pra gente algumas coisas, não é todo mundo que é inveja ou que te quer de alguma forma mal. Às vezes as pessoas estão te alertando de certa forma. E quando mais de uma pessoa fala isso, a gente precisa se atentar e prestar atenção pra ver se realmente aquilo é verdade e se te afeta de alguma forma, né? Muita gente me dizia isso várias vezes por longos meses e eu não dei muita bola. Pra mim era tipo, ai, tá bom, obrigado, né? Eu quero emagrecer, eu tô muito gordo, então, né? Se as pessoas notaram, que bom. Mas depois que eu provei algumas roupas e que eu usei algumas roupas e que eu vi que eram muito pequenas e mesmo assim aquilo me incomoda muito, eu vi que o que tá de errado é comigo e não com as pessoas, né? De notarem isso. E isso serve para basicamente tudo na vida da gente. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver onde a gente tá errando e aonde a gente precisa parar em algumas coisas, né? Serve para família, para amizade, em relacionamento, quando a gente é tóxico com alguém, quando a gente é muito ciumento. Se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir ver onde a gente está sendo falho em alguns pontos. Eu venho me analisando muito em muitas questões, não só com isso, em relação a corpo, como eu me vejo, né, diferente das outras pessoas que me veem, mas também em relações com amigos, onde eu realmente, né, fui ciumento demais, onde eu tratei mal, que não tinha necessidade. E por que eu tratei mal? Por que eu tava sendo agressivo com aquela pessoa que eu gosto tanto, né? Aí eu entendi que o problema era eu que tava com ciúmes daquela pessoa com outras pessoas. E a gente é assim, por mais que a gente não queira, obviamente que a gente não quer ser ciumento, né, com nenhum amigo, com ninguém que a gente gosta, mas a gente acaba sendo ciumento em alguns momentos. E a gente não tem posse sobre as pessoas são livres e fazem o que elas quiserem, né, a gente precisa colocar um limite na gente mesmo às vezes. Então assim, se analisem, ou peçam ajuda pra alguém analisar vocês, né, que às vezes é muito mais fácil. Mas vocês conseguem fazer isso também se vocês pararem e prestarem atenção onde tá o problema. A gente não vai ver na primeira vez, a gente não vai ver na segunda vez, nem na 10ª vez, mas a gente olhar muitas e muitas vezes, a gente vai ver que tem alguma coisa errada em alguma coisa. Até mesmo com a família, às vezes a gente é ciumento, sei lá, com um irmão, com um primo, com alguém que a gente gosta, e tá errado, né? A gente precisa ver onde a gente erra e reconhecer aquele erro pra mudar. Eu já fui muito ciumento, doentio, já fui tóxico muitas vezes e eu parei e analisei isso em alguns anos anteriores e eu consegui mudar, assim, 100%. E eu nunca fui ciumento com amigos e hoje em dia eu sou ciumento com amigos. Então, assim, a gente precisa trabalhar em várias coisas. Eu mudei isso nos meus relacionamentos, né, nas minhas relações, mas com amigos eu nunca tinha acontecido isso. E hoje que acontece, e já aconteceu, eu consigo mudar isso e evitar para que isso não aconteça. Então se analisem e vejam onde vocês estão sendo falhos para melhorar a vida de vocês e não das outras pessoas. Obviamente isso vai acontecer também, mas a mudança tem que partir da gente, pra gente conseguir exteriorizar isso e outras pessoas conseguirem perceber e se sentirem bem com a gente, né? Eu nunca fui de ter muitos amigos, eu sempre fui muito na minha. E eu pouco me abri para algumas pessoas, então eu tenho pouquíssimos amigos. Eu conheço muita gente, mas eu não tenho muitos amigos e poucas pessoas eu posso realmente contar. E agora que eu tô pra ir embora daqui, eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas e que são muito mais do que amigos, e são meus melhores amigos.
Então, assim, hoje que eu tenho essas relações maravilhosas, eu acabo, né, agindo dessa forma, às vezes sendo agressivo, tratando mal por estar com ciúmes das outras pessoas. Então, preste atenção, aqui tá eu. Aqui tá eu, não, aqui estou eu, me abrindo pra vocês, cheio de defeito, chorando, com vários problemas, mas é assim, eu queria conversar isso com vocês, não era pra ser assim o vídeo, nem um quarto do que tá sendo. E nem tão difícil como tá sendo. Eu acho que vocês conseguiram entender de alguma forma o que eu quis falar pra vocês. E se não entenderam, me desculpe. Se foi um gatilho pra alguém, me desculpe, porque eu perdi o controle. Faz alguns dias que eu não subo vídeo no canal. Já faz acho que 2 semanas que eu não subo vídeo no canal. E como vocês podem ver, não era... Era por isso que eu não subia vídeo. Então, assim, talvez eu continue subindo por agora, ou talvez não. Mas tá aí a justificativa pra vocês, por que eu não subi, porque eu não tava bem pra isso. E talvez ainda não esteja, mas não esteja, né? Mas vocês conseguiram entender, eu acho, mais ou menos o que eu queria falar pra vocês. O vídeo foi esse. Até a próxima e tchau.